Estou colocando para gravar essa aula, porque como a gente está repondo, né? Caso alguém tenha tido problema para assistir a aula hoje, eu depois disponibilizo, tá bom? Para vocês. Bom, então, pessoal, falando aqui ainda de bioclimatologia, agora a gente entra nos índices bioclimáticos. Como eu falei para vocês, a gente utiliza, né? É importante a gente conhecer os índices climáticos, né? Temperatura do ar, pluviometria, que é a intensidade de chuvas, a radiação solar efetiva que vem do sol e cai nos animais ou no ambiente, de forma geral, né? O que mais que eu falei com vocês lá atrás? Velocidade do vento, umidade relativa do ar, que é o quanto de umidade a gente tem no nosso ambiente, né? O quanto que o clima está úmido ou está seco, né? Quantos por cento, normalmente é dado em porcentagem. E a gente precisa desses índices, né? Para a gente gerar aquilo que a gente chama de índices bioclimáticos, que são aqueles índices que dão para a gente a ideia de se que o ambiente está ou não adequado para aqueles indivíduos, né? Então, normalmente na zootecnia, a gente pega aquelas variáveis todas, né, essas daqui que eu resumi para vocês aqui, né, do que a gente tinha visto lá, o vento, a precipitação, né, a temperatura ambiente, a umidade relativa, a radiação solar direta ou indireta, e a gente transforma isso em índice, tá? Para justamente a gente saber se esse indivíduo está em condição de estresse ou de conforto, tá? Então é importante até para a gente entender, né, que cada um desses indivíduos pode, durante o processo de criação, lançar mão de mecanismos adaptativos, modificar a sanidade deles próprios, a nutrição e também o estado fisiológico, né? Então, vocês vejam bem, todas as vezes que a gente tem uma situação de estresse, né, seja pelo frio ou pelo calor, modifica aí a condição adaptativa daqueles indivíduos, a fisiologia de forma geral deles, né? E isso pode comprometer a sanidade. Vocês se lembram lá, o estresse, ele gera uma queda nos mecanismos imunológicos de defesa, né, dos animais? Sim ou não? Gera. Gera, né? A gente viu isso várias vezes, né? Altera totalmente a cascata de defesa, diminui as células de defesa, os linfócitos, então deixa o animal totalmente vulnerável, tá? Agora, se eu tenho um conjunto dessas variáveis aqui, né? Vento, precipitação, temperatura de ambiente, umidade relativa e radiação adequado, que a gente pode proporcionar através do uso de algumas ferramentas específicas no ambiente que o animal é criado, a gente proporciona o conforto. O animal estando em conforto, ele consegue fazer tudo isso daqui de forma 10, né? Estrelinha aí, certo? E o que é, afinal, pessoal, o conforto térmico, tá? Então, medidas bioclimáticas em associação com as respostas fisiológicas. Então, o que acontece? O conforto térmico para a gente, ele é medido através da interação daquilo que é bioclimático, das medidas bioclimáticas, das variáveis bioclimáticas, interagindo com as respostas ou modulando as respostas fisiológicas, tá? Então, de acordo com a resposta fisiológica que eu tenho frente à influência daquele ambiente que o animal está vivendo, é que a gente diz se ele está ou não em conforto térmico, tá? E o que a gente afere, pessoal, para avaliar o conforto térmico dos indivíduos? Vocês vão se lembrar disso lá das nossas primeiras aulas. Temperatura de epiderme, né? A temperatura intradérmica, que a gente usa aqueles sensores, aqueles termômetros que são colocados, né, intradérmicos para medir, ou ainda através da aferição da temperatura retal, né, que é o que a gente mais usa na nossa rotina. Taxa de sudorese, que é o quanto o indivíduo está suando, eliminando o calor, tá? A frequência cardíaca e respiratória, como vários de vocês já falaram aqui, que são duas variáveis importantes para a gente avaliar se o animal está em conforto ou não. A produtividade e o desempenho, que já vai sendo aí, né, um item já bem avançado, quando a gente começa a checar que o calor influenciou a produtividade e o desempenho, a gente já está tendo prejuízo, né? A gente tem que notar isso um pouco antes de chegar à produção e desempenho. Ainda, pessoal, a taxa de crescimento, né, desses indivíduos não está crescendo, eu suspeito que seja em função de um estresse calórico, né, um estresse térmico. Ainda, os níveis hormonais T3 e T4, que eu falei para vocês, que eles são bem específicos para estresse por calor, né? Como a gente já mencionou algumas vezes, o cortisol ele aumenta só em função do calor? Quais são as outras condições que vocês viram que o cortisol aumenta também? Turma, quando que o cortisol aumenta nos animais?
quando ele está estressado, tem um manejo errado? Isso, muito bem. Pode ser por qualquer outro motivo de estresse, né? Luta e fuga. Quando, por exemplo, eu estou batendo nesse animal para tocar, quando eu estou gritando demais, quando a movimentação é intensa no lugar onde ele fica. Isso aumenta estresse, aumenta cortisol. O T3 e o T4, eles são hormônios mais específicos para a gente avaliar o estresse térmico, né? Porque eles aumentam numa condição de estresse térmico especificamente, tá? Então, por isso que eles estão aqui presentes agora nessa listinha aqui de formas de medir o desconforto térmico. Aí tem os heterófilos e linfócitos, que são específicos para as aves, tá? Nesse caso, nas aves, essas célulazinhas vão estar aumentadas, tá? Em função do estresse pelo calor. E como que a gente avalia o ambiente, pessoal? O que a gente tem que fazer para avaliar o ambiente? Quem aí é da época que, eu não sei, às vezes até hoje tinha aqueles termômetros que parecia até como era uma folha, né? Um termômetro achatadinho, que às vezes ficava junto do relógio, né? Junto do negocinho de palito. Às vezes ganhava, alguém ia viajar e trazia um termômetro desse decorado da região onde foi viajar, que ficava na cozinha para medir a temperatura do ambiente. Vocês lembram disso? Quem já usou um termômetro de temperatura ambiente? Hoje a gente tem alguns modelos digitais, né? Quer ver? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Dar uma saída para ver se... Ó, quem já viu desse termômetro aqui, ó? Termômetro de parede. Hoje a gente tem esses aqui, que são os mais modernos. Olha lá, quem já viu esse termômetro aqui acoplado com item de decoração que ficava nas casas antigamente? Marcando a temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit aqui do lado. Eu já vi. Depois, hoje em dia, a gente tem esses sensores aqui, esses termômetros aqui, ó. A gente coloca... O próprio, quem tem aqueles relógios, né? Tem relógio, tem o termômetro do próprio carro, né? A gente entra no carro, alguns carros marcam a temperatura externa. Quem aí já viu? Acho que quase todo mundo, né? Então, ó, R$59 hoje você tem um termômetro digital para deixar na sua mesa para saber quanto que é a temperatura do ambiente. Esse outro aqui mais moderno, ó, que mostra inclusive para a gente qual que é a temperatura confortável, muito seca, muito úmida, né? As condições muito úmidas ou muito secas aí associadas à temperatura. É uma estação, olha lá, uma estação meteorológica, um termohigrômetro digital. Legal, né, pessoal? Então, essas são as ferramentas que a gente tem para avaliar o ambiente, tá? Então, a temperatura média, a variação dela durante o dia, a noite, né? Qual foi a máxima e a mínima. E aí a gente tem também algumas estações meteorológicas mais elaboradas, né? Que eu vou mostrar para vocês no final. Eu não sei se eu coloquei fotinha aqui, não lembro. Eu acho que sim, tá mais adiante. Aí a gente volta para vocês verem. Eu coloquei sim. Então, lá em 1983, Curtis e alguns colaboradores, né, ninguém faz nada sozinho, avaliaram o impacto do ambiente térmico através dos índices, considerando o efeito combinado dos elementos do clima. Então, o que ele fez? Avaliou a combinação de todas as variáveis climáticas, né? Perdão, pessoal. A variação de temperatura do ar, de radiação solar, de velocidade do vento, e fez uma avaliação da média ao longo do dia e daquilo que foi máximo e mínimo, né? E aí, combinando essas variáveis todas, ele começou a pensar em avaliar qual seria o efeito disso nos animais, certo? E aí, então, bolou-se, né, que não foi, na verdade, nem esses autores, Curtis, foram outros autores, aquilo que a gente chama de ITU, ou ITU, como vocês preferirem. Que vocês vão ver isso muito na vida de vocês, de agora em diante, quando vocês forem falar de animal, principalmente animal de produção, né? O que é o ITU? É o índice de temperatura e umidade. E como que ele é calculado, né? Através dessa equação que leva em conta a temperatura do ar, somada à temperatura do ponto de orvalho, quer dizer, quanto que mede de temperatura uma gotículazinha de orvalho, somada a 41,5. Né? Então, quando a gente joga essas variáveis que a gente tem numa estação meteorológica, num termômetro, né? Temperatura do ar, que é a temperatura, né, que está no ambiente, mais 0,36 vezes a temperatura do ponto de orvalho, né? Mais 41,5. Com isso, o que a gente obtém? O ITU, né?
os ITUs apropriados para bovinos de leite, né? Menor ou igual a 71, ele está em conforto. 71 e 78 está numa condição crítica, né, de conforto térmico. 79 e 83, numa condição de perigo. E maior que 83 está no seu limite superior, certo? O que é a limitação dessa técnica, pessoal? Do uso do ITU, do ITU, como vocês preferirem chamar. É que ele não considera a radiação direta na sua fórmula, tá? Então, o que ocorre? Quando eu somo aqui a temperatura do ar mais a temperatura de orvalho, eu apenas considero a temperatura do ar de forma geral e o quanto médio de temperatura, aquela umidadezinha que vai estar ali naquele ambiente, que é o orvalho, tá? Então, eu não considero a radiação solar direta, ou seja, a luz que incide diretamente nos animais. E isso é um ponto importante para a gente se considerar para saber se o animal está em conforto ou não, tá? Então, esse tipo de variável, o ITU, por exemplo, é recomendado que seja usado para animais que estão na sombra, tá? Ou seja, animais que estão confinados, tá? Em confinamento. Porque se o animal estiver a céu aberto, né? O que vai acontecer? Vai ter radiação solar e aí às vezes eu vou estar achando que esse animal está em conforto térmico enquanto ele não está, tá bom? Aí aqui só para vocês entenderem, né? Eu peguei esse mapinha da Bahia, que é de um artigo bem legal que eu citei ao longo aqui dessa nossa última aulinha de hoje, né? Que é aquilo que seria, né, o zoneamento bioclimático para ovinos baseado no Itu, no estado da Bahia, que é um dos lugares que a gente tem maior criação de ovinos no Brasil. Então, o ideal seria menor que 66, o Itu, o tolerável de 66 a 74, o limitante de 74 a 81 e o perigoso que é maior que 81, né? Então, o perigoso aqui representado por essa cor mais escura, né? O limitante, né? Essa cor média aqui, né? O tolerável, cinza mais claro. E toda essa parte branca aqui é o que tem clima ideal, né? Itu ideal. Né? Então, vocês vejam lá, né? Por serem ovinos, de certa forma, a faixa de tolerância, né? Para Itu, para conforto, para variáveis bioclimáticas é um pouco mais aberta, essa faixa de tolerância. Então, acaba que lá na Bahia a gente tem vastas áreas, né? Em que pode ser criado ovinos dentro de um ITU tolerável, certo? Ah, professor, e nessas áreas que não tem, ou que tem uma tolerância menor de ITU, a gente não cria ovinos? O que vocês acham? Posso criar? Posso criar ovinos nessas áreas aqui? Sim ou não? Pessoal, vocês dormiram? Se arrisquem, chuta aí, vamos ver quem acerta. Ninguém. Bom, a gente pode criar, claro que pode, né? Porque faz um calor danado num lugar que eu não vou criar um cão, que eu não vou criar um gato, que eu não vou criar um equino, que eu não vou criar um ovino, um bovino, etc. Só que eu tenho que pensar que nessa condição, se eu estou nessa condição em que o Itu para ovinos é perigoso, mas mesmo assim eu quero criar ovinos aqui, eu preciso proporcionar um ambiente adequado para ele. Então, adaptar o lugar da minha criação, tá? Plantar árvores, criar um sombreamento natural, ou mesmo sombreamento artificial através do sombrio. Enfim, a gente pode trabalhar com os animais aqui, mas desde que a gente crie medidas, né, alternativas para melhorar esse tubo, tá? Depois aqui, o mesmo zoneamento bioclimático, mas agora para bovinos de leite, dito, né? Então ali, ó, a zona 1, que é de perigo, tá? Que é essa zona aqui, né, entre 73 e 75. Depois a gente tem a zona 2, que é a zona de alerta, entre 71 e 73, né? Que é essa zona do verde até o vermelho escuro. A zona 3, que é a zona normal, de 69 a 71. Esse verde mais escuro aqui, né? E a zona ideal, que seria menor do que 69, tá? Os verdes mais claros e os azuis, que estão em bem menor proporção aqui nesse gráfico, como vocês estão vendo. Certo? Tudo isso lá na mesma... Perdão. Lá na mesma região, região da Bahia, tá? Depois, né? Aqui, então, nesse caso, pessoal, foi nos meses frios, né? Aqui, ó, esqueci de mencionar isso para vocês.
Então, nos meses frios do ano. Nos meses frios do ano, é mais tolerante a gente criar bovinos, né? Vocês estão vendo, tem poucas áreas em que é perigoso ou limitante, tá? Agora, nos meses quentes, esse padrão se inverte, né? A gente tem aqui, ó, praticamente metade da área da Bahia, do zoneamento, sendo inapropriado, né? Obtendo ali uma condição de perigo ou alerta. Então, se eu resolver criar bovino de leite aqui, eu vou ter que confiná-los e trabalhar bastante com estratégias para monitorar resfriamento daquele ambiente, tá? Porque é muito difícil mesmo a gente manter a temperatura dos animais. Para quem quiser ler esse artigo, ele está disponível nesse DOI aqui, ó. É só apertar o Ctrl e clicar que ele abre lá, tá? Então, publicado por Turco em 2006, tá? Ainda, né? Quanto aos índices de temperatura e umidade. Como que a gente pode fazer para aferir esses índices, né? Então, existem alguns equipamentos. O termômetro de álcool ou de mercúrio, que é aquele que eu mostrei para vocês, ou ainda o termômetro de bulbo seco, que é o termômetro de ponto de orvalho. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se aqui tem já uma estação. Já. O que que acontece? Normalmente, a gente instala... Normalmente a gente instala alguns termômetros específicos dentro da granja ou na área de pastagem, onde quer que a gente queira, né? E aí lá eu tenho um termômetro para aferir a temperatura do ar. Paralelo a isso, eu tenho algumas outras ferramentas que vai me auxiliar a medir a temperatura, as temperaturas alternativas, né? Como, por exemplo, a que a gente precisa lá atrás, que eu falei para vocês, seria a temperatura de ponto de orvalho, tá? Essa daqui. Então, se a gente não tiver forma de medi-la, a gente não consegue calcular alguns índices, né? Como, por exemplo, esse ITU que a gente acabou de ver agora, tá? Aí, pessoal, além do ITU, a gente tem o ITGU. O que é o ITGU? Índice de Globo Negro, né? Que a gente pode chamar, e umidade, tá? E o que considera esse ITGU, gente? Bom, o ITGU é a temperatura do globo negro, que eu já vou mostrar para vocês o que é, mais a temperatura de ponto de orvalho, mais 41,5. Então, o que eu tenho aqui? Além da temperatura, na verdade, ao invés de considerar única e simplesmente a temperatura do ar, eu considero a temperatura de um corpo que a gente chama de globo negro, tá? Eu vou mostrar para vocês isso em foto. Só para vocês entenderem, né? As aves, né? Na primeira semana, né, de criação, a gente tem aí que recomendar um ITGU entre 78,6 e 81,6. Na segunda semana, que elas começam a ficar mais velhas, né? A gente vai ter que cair um pouquinho esse ITGU para ficar confortável para elas, de 67 a 75. E da terceira a sexta semana, a gente vai ter que manter isso um pouco mais mediano, né? Então, de 65 a 75,5, tá? Então, pessoal, o ITGU, como eu falei para vocês, né, ele vai trabalhar com outros tipos de equipamentos, né? Um deles é o termômetro, aquele que eu já tinha falado, de álcool, mercúrio, e o outro deles vai ser um globo de Vernon, né, que também pode ser chamado de globo negro. Alguém aqui já ouviu falar disso? Acho que não, né? Então, aqui, ó, o globo úmido, pessoal, é esse que tá na imagenzinha aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Ele é um globo mesmo, efetivamente, né? Pendurado aqui nessa haste, tá? E aí, para trabalhar, então, com ele, olha lá, mais um exemplo aí, aqui, ó, tá vendo, ó? A gente tem um termômetro, né? Um termômetro para aferir a umidade, né? E aqui um globo negro, simultaneamente. O que acontece? Toda a radiação que tem aqui ao redor, toda a luz que tem aqui ao redor, reflete nele, tá? Reflete no globo negro. E aí, o que acontece? Esse globo negro, ele armazena, ele não faz metabolismo, né? É um ser inanimado. Então, ele armazena aquela temperatura dentro dele, que a radiação emitiu. E aí, existe um termômetro dentro dele que capta essa temperatura e avisa um sensor, né? Um computador, tá? E aí, ele vai registrando ao longo do dia todas as temperaturas, a gente controla isso, né? A cada 5, a cada 10, a cada 15 minutos, né? Isso também pode ser instalado de forma manual, mas estou dando exemplo do automático, que é o mais utilizado. Então, a gente vai aferindo essa temperatura de radiação solar e, com isso, a gente melhora a viabilidade do nosso índice. Então, por exemplo, nesse caso, né, como ele estuda aí a energia refletida, o quanto de carga energética que incide sobre essa bola,
a gente diz que essa variável é mais segura para ser utilizada a campo, certo? Acho que sim. Então, vamos seguir. Bom, essa estação aqui da direita é uma estação meteorológica, tá? São duas, na verdade. Não sei se está todo mundo enxergando, mas aqui a gente tem uma estação e aqui a gente tem uma outra estação. Todo mundo consegue enxergar o globo negro nessas estações? Sim ou não? Eu tô vendo. Então, o que acontece? Essa estação é uma estação automatizada, pessoal. Aqui a gente tem um computadorzinho com chip, tá? Então, um monte de cabo aqui, a placa solar que liga a energia para essa estação funcionar automaticamente. Essa estação, essas duas estações foram nas áreas lá, na verdade a gente tinha três, a gente tinha uma pleno sol, né? Longe dessas árvores, numa área que não tinha arborização. Então, a gente utilizou para fazer as medidas bioclimáticas do meu experimento de doutorado, né? Então, lá a gente tinha essas estações, elas colhiam dados a cada 10 minutos, esses dados abasteciam um sistema computadorizado, né? O Dr. Pesopani, né, que era meu chefe nesse tipo de atividade aí, é um agrônomo que trabalha com bioclimato, ele recebia esses dados do computador, né? A gente analisava, criava os índices e aí para poder dizer se o ambiente estava ou não confortável para aquelas fêmeas que viviam ali, tá? E aí, pessoal, ainda com base nesses dados, né, temperatura do ar, tudo que a gente já falou, a gente consegue gerar o que a gente chama de índice de conforto térmico. Alguém já viu ou não? Sim ou não? Acho que não, né? O que é o índice de conforto térmico, pessoal? Então, aqui um exemplo para ouvir, só para vocês entenderem, né? O ICT, ele é uma fórmula que é composta pela temperatura do ar, a pressão do vapor, que a gente tem ali, né? A sauna, a temperatura do globo negro, ou seja, o quanto de radiação entrou naquele corpo inanimado, somado com a velocidade do vento. Não, peraí. O índice de conforto térmico é ainda mais completo. Hein, pessoal? O que vocês acham? Todo mundo fica quietinho? Sim, o índice de conforto térmico ele é mais completo. Então, ele ainda considera a velocidade do vento, né, a pressão desse vapor. Então, é um índice super seguro para a gente dizer se os animais estão ou não numa condição de conforto térmico. Sendo ainda variável por raça, né? Então, a gente tem ali para a raça ideal, né? Um ICT entre 20 e 37. E para a raça Suffolk de ovinos, o ICT maior do que 20, certo? Só dando alguns exemplos aleatórios por animal, mas a gente consegue encontrar tabelinhas, depois até mostro para vocês, em que fecham esses índices, né, as faixas ideais, de acordo com a espécie do animal, tá? E aí, o que a gente usa para aferir, né, o índice de conforto térmico animal? Então, alguns equipamentos, como por exemplo, o termômetro de álcool mercúrio, que a gente já usava nos outros, né? Uma carta psicrométrica, né? Que é isso? Uma ferramenta que a gente utiliza para medir aí a velocidade do vento e a pressão do vapor, né? O termômetro de bulbo seco, né? Que é aquele globo negro lá, com um termômetro acoplado, que vai medir também a temperatura de orvalho, daquele jeito, né? E a temperatura, desculpa, a velocidade do vento, que a gente pode medir por um moinho, uma biruta, né? Algumas ferramentas que a gente tem aí disponíveis. Bom, ainda falando sobre os índices, a gente ainda tem o ITC, que é o índice de tolerância ao calor. O quanto que um indivíduo tolera receber uma carga térmica, tá? Como que isso é calculado, pessoal? A temperatura média retal, né? E ainda considerando a sua média, né? Animais com 3 dias com sol, manhã e tarde, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, né? A gente coloca lá a temperatura média retal, aqui nessa fórmula, nessa equação, para bovinos, né? E aí a gente descobre qual que é o índice de tolerância de cada um desses animais. Foi proposto lá pela UFG já há algum tempo, tá? Então, aí a gente tem, né, as modificações dele, né, as alterações das métricas aqui para ovinos, a gente altera dessa forma, e para suínos a gente altera dessa forma, tá? O TA vai ser a temperatura do ar, temperatura normal, índice, né, do dia, e o D é a diferença entre a temperatura retal, tá? Então, aqui a gente vai colocar a temperatura retal do indivíduo, né, menos a temperatura do ar.
Esse Dzinho que vocês estão vendo aqui nessa forma. Bom, a gente falou ainda, né? Falando ainda de índice de tolerância ao calor, a gente ainda tem mais uma modificação que consiste em a gente colocar a temperatura retal dividida por esse coeficiente, 38,33, mais a frequência respiratória dos indivíduos, se a gente puder aferir, dividido por 23 para bovinos. E aí a gente vai conseguir classificar esses índices de uma forma bem mais simples, né? De 1 a 4, de 1 a 5, né? Então, o ITC ideal para bovinos é o 2, certo? E aí a gente tem o índice de tolerância ao calor, tá? Quais são, né? O ideal, né, para cada uma das espécies aqui. Eu peguei os bovinos e os bubalinos, né? Um ITC de 2,58 para bovinos no período da manhã e de 3,58 no período da tarde, tá? Os bubalinos, 2,58 para manhã e 3,51 no período da tarde, certo? E uma coisa que é importante, pessoal, a gente tem em mente, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar sempre cobrando aí, né? Sempre quando a gente faz uma avaliação térmica de uma área ou de um indivíduo, a gente tem que procurar associar com as respostas fisiológicas hormonais e também com o comportamento. Por que isso, né? Há uma tendência de que ao longo dos anos as espécies elas comecem a se adaptar às temperaturas externas, né? As temperaturas do ambiente. E a gente sabe que é fato isso, né? A gente tem visto aí nos jornais e tudo mais, que a temperatura do ambiente ela tem aumentado ao longo dos anos, não é verdade? Todo mundo concorda ou vocês discordam de mim? A gente não tem tido temperaturas, ambientes mais elevadas do que as antigas, né? As de antigamente? Concordo. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Os organismos, as plantas, todo mundo vai se adaptando a isso, né? Então, a tendência é que aumente gradativamente as temperaturas, né? Um indivíduo, um bovino que mora no Nordeste, tem uma temperatura corporal adaptada, é diferente do bovino que mora aqui na nossa região Sudeste, tá? Então, é importante que a gente avalie sempre algumas alterações comportamentais. Para o animal estar em desconforto térmico, né? Como a gente viu durante as nossas aulas aí, as primeiras, ele vai lançar alguns mecanismos, né? A gente até mencionou aí, fisiológicos comportamentais, tá? Então, a gente precisa avaliar isso em conjunto, sempre, tá? Instalar equipamentos na zona de vida dos animais, né? Então, sempre que a gente queira instalar algum tipo de equipamento para melhorar, né, o conforto térmico, a gente tem que sempre considerar a altura média do corpo do animal, né? Ainda, utilizar medidas representativas, como fazer as avaliações no mesmo horário, coletar o mesmo número de amostragens sempre para comparar e considerar a interferência de outros fatores, tá? Então, é muito importante para que a gente faça essas medidas de índices, né? A gente ter um padrão de comparação apropriado. Vai comparar com quem? Com quem está na sombra em outro estado? Com quem está em outra cidade, em outra fazenda, né? Para a gente dizer que o animal está em desequilíbrio, em desconforto térmico, a gente precisa também associar outras variáveis. Então, por exemplo, eu, Amanda, sou responsável por um confinamento. Chego no confinamento e vejo que sobrou mais de 50% da dieta que eu servi ontem à tarde, né? Percebo que esses animais estão ofegantes, com a frequência respiratória aumentada, né? Faço a aferição da temperatura retal, vejo que também está querendo aumentar. O que eu imagino? Bom, os animais estão em desconforto. Todos pararam de comer, todo mundo com a taxa respiratória aumentada, né? Frequência cardíaca aumentada, é estresse térmico, tá? Então, a gente sempre tem que ter um bom senso e procurar casar todas as variáveis que a gente conhece para dizer se o indivíduo está ou não em desconforto térmico. Pessoal, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Ficou faltando uma aulinha ainda de sistemas que eu falei para vocês, né, que é a aula de equinos, né, na turma de vocês, ficou faltando isso. Eu vou gravar ela e mando para vocês para a gente encerrar, né, o nosso assunto. Tem alguma dúvida, alguma pergunta?